Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine, tudo o que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Nós estamos tendo um grande movimento de oração em nosso país, que são as quaresmas de São Miguel Arcanjo. Se nós somarmos aí todos os padres com os rosários que estão acontecendo ao vivo, com certeza nós temos aí, vamos colocar aí 10 milhões de pessoas que estão rezando. Somar tudo, pelo menos. Vamos jogar por baixo, né? Porque só os Frei Gil Instituto Reza, se a gente for pegar o número final de cada dia, já dá 5 milhões de pessoas. Daí você vai ver outros padres aí, Padre Christian, Padre Alex. É muita gente que está rezando e fazendo a quaresma de São Miguel Arcanjo, uma prática belíssima iniciada por São Francisco de Assis. Tá, eu já falei de Dom Vicente Ferreira, que é um bispo, um dos, vamos dizer assim, mais ativistas da teologia da libertação que nós temos no Brasil. Ele realmente é da teologia da libertação, ele não nega isso. É evidente ali no seu perfil da sua rede social, né, a sua ideologia política, porque ele vive falando da esquerda, ideologia política. Eu não tô entrando, não quero entrar na questão de ideologia política aqui neste vídeo. Eu quero entrar na questão do absurdo que esse bispo, Dom Vicente Ferreira, compartilhou lá no seu Instagram, no seu X, no seu Twitter, porque é impensável. Eu vou aqui ler a publicação de Dom Vicente e você vai entender. Dom Vicente, ele disse que Deus não escuta as orações que estão sendo feitas aí na quaresma de São Miguel, a São Miguel. Ele disse isso, que Deus não escuta se não tiver a luta da teologia da libertação no meio. Olha só. Há crenças que libertam e outras tantas que alienam. Ou seja, aqui ele já está dizendo claro que as orações das quaresmas de São Miguel Arcanjo, elas estão alienando as pessoas, alienando os católicos que fazem. Olha para vocês verem o nível e a vergonha que um bispo dizer isso. Enquanto o bispo lá de Santa Catarina até passou mal, consagrando a sua diocese a São Miguel Arcanjo. Cara, você consagrar o país, você consagrar a sua diocese, consagrar uma cidade a São Miguel Arcanjo, isso é uma benção. Você está consagrando ao príncipe da milícia celeste. O que de mal tem nisso? O que de mal tem nisso? Olha o que ele continua na sua publicação. Infelizmente, Deus tem sido usado para justificar muita coisa estranha. Ou seja, então aqui ele diz que Deus está sendo usado pelas pessoas que estão propagando ou fazendo a quaresma de São Miguel. A gente precisa falar claramente, ele está falando aqui disso, tá? E nessa Babel, ou seja, ele está considerando que cada um fala uma coisa e que é uma bagunça, uma verdadeira bagunça o que está acontecendo. Surgiu esse negócio de consagrar Brasil a São Miguel. Sem luta em favor dos pobres e de toda a criação, o Pai do céu não escuta a nossa oração. Ele está falando aqui claramente que isto que está sendo realizado é algo alienante, que é uma tremenda de uma besteira, que é estranho e que
se não tiver a luta pelos pobres, se não tiver a ecoteologia, né, que é uma luta agora ecológica, engraçado que o que o Papa disse, né? O Papa disse que se pregar a verdade, pregar o evangelho não for a primeira opção na Amazônia, tá tudo errado. A criação vem depois da Eucaristia e da pregação da verdade. Aqui já não. Ele está falando que Deus não escuta a oração, o Pai do céu não escuta a oração, essas orações São Miguel, porque não tem teologia da libertação nesta querela, né? Que não tem teologia da libertação nas pessoas que estão rezando os rosários e fazendo as orações de Quaresma de São Miguel Arcanjo. Cara, isso aqui, meus irmãos, eu pergunto, eu vou até chegar mais perto aqui, eu pergunto a vocês, qual é o mal que tem no Frei Gilson, no Instituto Hesed? Quantos testemunhos nós estamos vendo de pessoas que ou mudaram de vida, ou tá tendo sua família transformada. Eu mesmo na minha família, eu tenho visto aos meus olhos, né, mudança comportamental de pessoas na minha família que estão fazendo o rosário, rezando a Quaresma de São Miguel. Isso tem dado frutos maravilhosos para a nossa igreja. Isso tem dado frutos em larga escala e em abundância para a igreja. Agora vem um bispo dizer que Deus não escuta essas orações. Mas então quem que está escutando essas orações? O diabo? Quem que está realizando milagres? Se o Santíssimo Sacramento está ali. Nós temos um grande problema, sabe? Isso eu falo com toda sinceridade. Quando a ideologia nos cega que nós não enxergamos o agir de Deus na vida das pessoas. O agir de Deus, ele não é presente se a minha defesa política não estiver sendo defendida. Eu acho isso muito... Vou ver se eu consigo achar a palavra para... Eu acho isso muito ignorante. Ignorante. Sim. Deus só age se for do jeito que eu quero. Esse mesmo tipo de comportamento de Dom Vicente é o mesmo tipo de comportamento daquele bispo aquela vez lá que agora está em Marajó, que proibiu tanto o Instituto Hesed como o Frei Gilson de irem lá na diocese, lá no Amazonas, que era, né, antes era no Amazonas, de fazer suas missões lá. Publicou um decreto, né? Eles não são da teologia da libertação, então aqui nós temos uma evangelização encarnada. E sabe, se você entrar no próprio perfil de Dom Vicente, ou desse pessoal aí da Pastoral da Juventude, se você olhar assim as publicações, você vai chegar num encontro que teve de lideranças da teologia da libertação faz pouco tempo. Eu acho que eu gravei até um vídeo falando sobre isso. E daí você vai ver que nesse encontro acontecem abusos litúrgicos tremendos. Padres sem
vestes litúrgicas celebrando missa. Ali você tem a Eucaristia na mesa, no altar, e tem também ali o sangue, né, de Cristo. As pessoas vão, se autocomungam. Ali, isso tudo é desobediência. Desobediência ao magistério, desobediência ao missal, desobediência ao rito que se tem aí na igreja. Essa desobediência à igreja e a Deus, aí não tem problema. Pode desobedecer, pode fazer a missa da forma que quiser, pode dançar, pode colocar as imagens ali, a Bíblia no chão, tudo com as bandeiras, muitas vezes bandeira de movimentos sociais e até de partidos políticos no chão, colocam, acendem velas e tal. Tudo isso daí que é feito nesses encontros das comunidades eclesiais de base, da pastoral da juventude, isso daí pode, é válido e Deus está escutando. Agora, aqueles que estão com o Santíssimo Sacramento ali rezando, de joelhos, clamando, lendo a palavra e rezando o rosário, pedindo a intercessão de São Miguel e rezando o rosário, que é algo que Nossa Senhora pediu. Nossa Senhora pediu, reze o rosário em reparação aos pecados cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Esse pessoal da teologia da libertação, eles se acham maiores do que a igreja. Eles se acham os instauradores de uma igreja profética, de uma igreja desse mundo, sabe? E se você for ver as ações, são todas ações de desobediência, porque eles, para praticar esses abusos litúrgicos, eles desobedecem ao magistério da igreja. Oxe. Então, assim, Deus, ele está agindo na desobediência do pessoal da teologia da libertação. Aí pode, aí tá, Deus está agindo, é tudo de Deus. Agora, quando o pessoal reza, consagra o Brasil a São Miguel, que é algo bom, consagrar o Brasil a Nossa Senhora, a Deus, ao Sagrado Coração de Jesus. Quanto mais consagrar o Brasil a Deus, é melhor. Não, aí não. Aí é Deus sendo um instrumento político. Mas eu tenho certeza que se fosse feito, sei lá, pelo algum presidente ou algum político que tem o mesmo pensamento da teologia da libertação, aí Deus estava escutando e seria maravilhoso. Ou seja, aqui tem um julgamento de 2 pesos e 2 medidas, ou seja, só vale o que eu, com o meu pensamento, que às vezes é um pensamento diferente do da igreja, porque convenhamos que em 1985 existe uma exortação a essa teologia da libertação marxista. E não existe outra. Vamos ser muito claros aqui que não existe outra teologia da libertação. Só existe a marxista. A teologia da libertação, que, entre aspas, seria ali o que é a doutrina social da igreja, a caridade, ajuda aos pobres e tal, esta não faz parte dessa teologia da libertação que existe. Porque essa teologia da libertação, você vê a luta de classe, você vê o marxismo, só existe na prática, a única teologia da libertação que existe e é praticada é a teologia marxista, não tem outra. Não tem outra. É só você pesquisar que você vai ver que tem fundos políticos, você vai ver que os padres normalmente são sempre filiados a um partido político, que estão pregando e falando a respeito da doutrina. Então é sempre assim, é sempre assim. Então agora assim, o bispo se tornou o juiz das orações que Deus escuta e não escuta.
Olha que vergonha, cara. Vergonha. Eu sinto vergonha de um bispo católico com um comportamento desse, né? O que nós podemos fazer? Rezar, né? Rezar. Rezar pelos nossos padres, rezar pelo nosso bispo, rezar pelo nosso papa, né? Que tem falado tão claramente contra essas ideologias, né? Rezar para que haja conversão, né? Conversão desses que estão falando esses absurdos contra coisas tão maravilhosas que são essas orações da Quaresma de São Miguel Arcanjo, né? Que Deus deu discernimento sobre essas situações. Lembro também que nós estamos com a promoção do Rosário, do Terço de São Miguel, na Santorium Católico. Tá? Se você entrar lá, sanctoriumcatólico.com.br e utilizar o nosso cupom Católicos de Verdade 10, você vai ganhar 10% de desconto, frete grátis e ainda uma dezena de brinde também de São Miguel. Esse terço de São Miguel tá maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Dá uma passadinha lá que você ajuda assim o nosso apostolado, tá bom? Salve Maria e que viva Cristo Rei.